O sangue do Cordeiro. Primeiro, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A vitória na luta espiritual é baseada no sangue do Cordeiro. O sangue não é apenas para perdão e salvação, mas, muito mais, a base pela qual vencemos Satanás. Alguns podem pensar que o sangue não é de tanto valor para os que cresceram no Senhor. Eles supõem que alguns possam crescer a tal ponto que chegam além da necessidade do sangue. Devemos enfaticamente afirmar que não existe tal situação. Ninguém pode crescer a ponto de ultrapassar a necessidade do sangue. A palavra do Senhor diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A maior atividade de Satanás contra os cristãos é acusá-los. Satanás é assassino. Sim. Ele é mentiroso e tentador. Sim. Ele nos ataca. Sim. Mas isso não é tudo. Sua obra principal é acusar. Apocalipse 12:10 diz: foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Diante do nosso Deus, vemos aqui que Satanás acusa os irmãos dia e noite. Ele não apenas é o acusador diante de Deus, mas é também o acusador em nossa consciência, e suas acusações podem levar-nos a nos tornar fracos e completamente impotentes. Ele gosta de acusar as pessoas a tal ponto que elas se considerem inúteis e assim percam toda a base para lutar com ele. Não estamos dizendo que não há necessidade de lidar com o pecado. Precisamos ter um sentimento aguçado em relação ao pecado, mas não devemos aceitar as acusações de Satanás. Uma vez que um filho de Deus aceite as acusações de Satanás, o dia todo sentirá que está errado. Ao se levantar de manhã, sente que está errado. Quando se ajoelha para orar, sente que está errado e nem mesmo crê que Deus responderá suas orações. Quando quer falar na reunião, sente que não é útil, pois ele mesmo está incorreto. Quando quer ofertar ao Senhor, questiona por que ofertaria algo, pois como Deus poderia aceitar uma oferta de alguém como ele? A principal preocupação de cristãos assim não é com glorioso e vitorioso é o Senhor Jesus, mas com mau e indigno eles são em toda situação. De manhã à noite, são consumidos pelo sentimento de sua indignidade. Se estão trabalhando, descansando, andando, lendo a Bíblia ou orando, não há um simples momento em que não considerem quão indignos são. Isso é a acusação de Satanás. Se Satanás puder manter-nos em tal condição, ele obtém vitória. Pessoas nessa situação são impotentes diante dele. Ninguém que aceite acusações pode ser vencedor diante dele. Muitas vezes, quando somos absorvidos pelo pensamento de nosso mal, é fácil pensar erroneamente que isso é humildade cristã, não percebendo que nada mais é do que o efeito nocivo das acusações de Satanás. É verdade que, quando pecamos, devemos confessar e lidar com o pecado. Mas há outra lição que devemos aprender: não olhar para nós mesmos, mas contemplar apenas o Senhor Jesus. Considerar o eu, todos os dias, de manhã à tarde, é doentio, é o resultado de aceitar as acusações de Satanás. Na consciência de alguns filhos do Senhor, há pouco sentimento sobre o pecado. Alguém assim não tem muita utilidade espiritual. Contudo, há muitos cuja consciência é tão fraca que não têm a real sabedoria da obra do Senhor Jesus. Se lhes perguntamos que pecado específico sentem na hora, não podem apontar nenhum. Ainda assim, sempre se sentem errados, fracos e indignos. Quando ponderam sobre si mesmos, perdem toda a paz e alegria. Aceitam as acusações de Satanás. Todo o tempo, Satanás lhes dá esse sentimento de que estão enfraquecidos e não podem mais resistir a ele. Não devemos, portanto, julgar levemente as acusações de Satanás. Sua principal obra é acusar-nos, e faz isso dia e noite, sem cessar. Ele nos acusa em nossa consciência e diante de Deus, até que nossa consciência se torne tão fraca que não possa ser fortalecida. Na obra e na vida diária do cristão, a consciência é de grande importância. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8 que se a consciência de alguém é corrompida, ele perece. Esse perecer não significa morte eterna, mas que essa pessoa não mais pode ser edificada. Ela está tão enfraquecida que se torna indigna. 1 Timóteo 1 diz que o homem que rejeita a consciência vem a naufragar na fé. Um navio naufragado não pode velejar. Portanto, para permanecer diante de Deus, um cristão não pode ter nenhum pecado na consciência. Uma vez que aceita as acusações de Satanás, sua consciência é ofendida,
e uma vez que sua consciência é ofendida, ele já não pode prosseguir em seu serviço nem lutar por Deus. Devemos perceber, portanto, que a principal obra de Satanás é acusar-nos, e essa é a obra que devemos vencer. Como vencer as acusações de Satanás? A voz do céu nos diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue é a base da vitória e o instrumento para vencer Satanás. Satanás pode acusar-nos, mas podemos responder que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de todo o pecado. 1 João 1,7. Todo pecado significa qualquer pecado, grande ou pequeno. O sangue do Filho de Deus nos limpa de todos eles. Satanás pode dizer-nos que estamos errados, mas temos o sangue do Senhor Jesus, que pode limpar-nos de todos os muitos pecados. Esta é a palavra de Deus, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos limpa de todo o pecado. Não devemos apenas rejeitar as acusações infundadas, mas também todas as que têm causa. Quando os filhos de Deus fazem algo errado, precisam apenas do sangue de Jesus, seu Filho, e não das acusações de Satanás. O precioso sangue é necessário para o pecado, e não a acusação. A palavra de Deus nunca diz que após pecar, precisamos de acusação. O único problema é se confessamos ou não o pecado. Se o confessamos, que mais pode ser dito? Se pecamos e não o confessamos, merecemos ser acusados. Mas onde não há pecado, não há motivo de acusação. Se pecamos e o confessamos, não devemos ser acusados. Se você peca, pode curvar-se e confessar a Deus. Imediatamente, o sangue do Senhor Jesus o limpa. Não pense que se considerar como pecador você será um pouco mais santo, ou que se tiver mais sentimento em relação ao pecado, você será mais santo. Não. Devemos apenas perguntar-nos uma coisa: como considero o sangue do Senhor Jesus? É verdade que pecamos, mas seu sangue nos limpa de todo o pecado. Todo pecado significa pecado grande ou pequeno, lembrado ou esquecido, visível ou oculto, que pensamos que pode ser perdoado ou que pensamos que não pode ser, todos estão incluídos. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, não lava um ou dois pecados, mas nos limpa de todos os pecados. Admitimos que temos pecado. Não dizemos que somos sem pecado. Mas a despeito disso, não aceitamos as acusações de Satanás. Diante de Deus estamos limpos, porque temos o sangue precioso. Não devemos crer nas acusações mais do que cremos no sangue precioso. Ao pecar, não glorificamos a Deus, mas quando não cremos no sangue precioso nós o desonramos muito mais. É vergonhoso pecar, mas não crer no sangue precioso é até mais vergonhoso. Devemos aprender a confiar no sangue do Cordeiro. Romanos 5,9 diz: sendo justificados pelo seu sangue. Quando muitos entram na presença do Senhor, não têm paz no coração. Além disso, sentem-se indignos e errados interiormente. Por quê? Porque têm uma falsa esperança, acham que terão algo positivo de si mesmos para oferecer a Deus. Então, ao descobrir que nada tem de positivo para oferecer, as acusações vêm. A acusação é semelhante a esta: alguém como você nunca terá algo bom para oferecer a Deus. Mas devemos lembrar-nos de que originalmente nada possuíamos de bondade positiva diante de Deus. Não havia nada de bom em nós para oferecer a Deus. Só podíamos apresentar-lhe uma coisa: o sangue. Podíamos ser justificados pelo sangue. Não temos justiça positiva alguma em nós mesmos. Tornamo-nos justos apenas por causa da justiça que recebemos por meio da redenção. Todas as vezes que vamos ao trono da graça podemos esperar graça da parte dele. É um trono de graça, e não de justiça. Todas as vezes que vamos diante de Deus, nossa única qualificação é que fomos redimidos, e não que avançamos na vida cristã. Nenhum cristão pode alcançar o estágio onde possa dizer: tenho sido ótimo esses dias, agora tenho a ousadia para orar. Não. Toda vez que vamos diante de Deus, nossa única base, nossa única posição, é o sangue. Devemos perceber que nenhum crescimento espiritual pode substituir a eficácia do sangue. Nenhuma experiência espiritual pode substituir o lugar da obra do sangue. Mesmo que alguém possa tornar-se tão espiritual como o apóstolo Paulo, o apóstolo João ou o apóstolo Pedro, ainda precisará do sangue para chegar diante de Deus. Às vezes, quando pecamos,
Satanás vem acusar-nos, e algumas vezes, quando não pecamos, ele ainda vem acusar-nos. Às vezes, não é um problema de haver pecado ou não, mas de não ter justificativa para oferecer a Deus, então Satanás nos acusa. Contudo, devemos estar cientes, entramos na presença de Deus somente por causa do sangue, e não por qualquer outra coisa. Uma vez lavados e justificados pelo sangue, não temos obrigação alguma de aceitar as acusações de Satanás. O sangue precioso é a base da luta espiritual. Se não conhecemos o valor do sangue, não podemos lutar. Desde que nossa consciência esteja enfraquecida, estamos acabados. Portanto, se não mantivermos a consciência sem culpa e limpa, não temos como lidar com Satanás. Ele pode usar milhares de motivos em suas acusações contra nós. Se os aceitarmos, cairemos. Mas quando falar conosco, podemos rebater todas as suas razões com a única resposta do sangue. Não há um simples argumento que não possa ser respondido pelo sangue. A luta espiritual requer consciência sem ofensa, e unicamente o sangue pode dar-nos tal consciência. Hebreus 10:2 diz: os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Quando a consciência de um cristão não mais sente pecado, é por causa do sangue. Desde que permaneçamos na base do sangue, desde que criamos no sangue, Satanás não mais pode agir sobre nós. Sempre pensamos que, pelo fato de pecarmos, não mais podemos lutar. Mas o Senhor sabe que somos pecadores, por isso preparou o sangue. Ele tem um caminho para o homem pecador, porque tem o sangue. Mas ele não tem caminho para o que recebe de boa vontade as acusações de Satanás. Quem aceita as acusações de Satanás nega o poder do sangue. Ninguém que creia no precioso sangue pode, ao mesmo tempo, receber as acusações de Satanás. Um ou outro tem de ir-se. Se aceitarmos as acusações, o sangue tem de ir. Se aceitarmos o sangue, as acusações têm de ir. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote e mediador. Lê Hebreus 2:17-18, 4:14-16, 7:20-28, 8:6, 9:15, 1 João 2:1. Ele sempre serve nesta posição, o sumo sacerdote e o mediador. O propósito disso é guardar-nos das acusações de Satanás. Leva apenas um momento para o homem recebê-lo como Salvador, mas enfrentar as acusações de Satanás é por toda a vida. A palavra mediador no grego significa defensor nomeado. O Senhor é nosso mediador, nosso defensor. Ele fala por nós. A questão é: permanecemos do lado do mediador ou do lado do acusador? Seria ridículo se crêssemos nas palavras do acusador enquanto nosso mediador age para nos defender. Se um advogado continuamente provasse que um réu não é culpado e o réu persistisse em crer no acusador, não seria um verdadeiro absurdo. Que vejamos que o Senhor Jesus é nosso mediador e nos defende. Que vejamos que o sangue é a base para lidar com Satanás. Se percebermos o valor do sangue, haverá grande acréscimo de cristãos em paz e alegres hoje na terra. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quão preciosas são essas palavras! Os irmãos o venceram não por mérito próprio, progresso ou experiência. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Sempre que as acusações vêm de Satanás, precisamos lidar com elas por meio do sangue. Desde que aceitamos o sangue, o poder de Satanás será anulado. Tudo o que somos depende do sangue e precisamos dele todos os dias. Assim como dependemos do sangue nele e cremos no dia em que fomos salvos, igualmente devemos continuar a depender dele e crer nele daí em diante. O sangue é nossa única base. Deus deseja libertar-nos de muitas acusações falsas. Ele quer quebrar essas correntes. Nunca devemos sentir que somos humildes por receber essas acusações. Se não vencermos as acusações, nunca poderemos ser vencedores. Os vencedores devem conhecer o valor do sangue. Embora não conheçamos o imenso valor do sangue, ainda podemos dizer ao Senhor: o Senhor, aplica o sangue em meu agir conforme a tua avaliação dele. Não é de acordo com o que percebemos de seu valor, mas de acordo com o valor que o Senhor dá ao sangue é que lidamos com o poder de Satanás. Extraído do livro A Igreja Gloriosa Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.